Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje vamos falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1944 a 1945. O Brasil teve uma participação importante no conflito, embora seja menor, comparada a outros países como Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, entre outros. Mas antes, aproveita e já se inscreve, curte o vídeo, ative o sino das notificações, para ser avisado, sempre que houver um vídeo novo no canal. Inicialmente, o Brasil optou por manter uma posição neutra na guerra, adotando uma política de não intervenção em assuntos externos, buscando ter uma relação cordial com os alemães, sendo um dos motivos que o país, que estava sendo comandado Getúlio Vargas, que era simpático ao regime fascista. Outro motivo da neutralidade se deve, em parte, pela experiência da Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil se envolveu tardiamente no conflito, o que gerou na época perdas significativas no nosso exército. Porém, devido à localização geográfica do Brasil, sendo o maior país da América do Sul, e sua extensa costa no Atlântico Sul, o país era um parceiro estrategicamente importante para as potências aliadas, em especial os Estados Unidos. A rota pelos mares do Atlântico Sul era de extrema importância para o transporte de tropas, suprimentos e recursos entre a América do Norte e a África, Europa e o teatro de guerra no Pacífico. Durante o ano de 1942, houve incentivos econômicos e pressão diplomática. Os americanos instalaram bases aeronavais ao longo da costa norte-nordeste brasileira. A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, devido à sua posição estratégica, recebeu as duas principais bases militares americanas durante a Segunda Guerra Mundial, a Base Naval e Parnamirim Field, sendo na época a maior base da Força Aérea Norte-Americana em território estrangeiro, recebendo um contingente de 10.000 soldados norte-americanos para lutarem durante o conflito mundial. Em resposta a isto, houve uma sucessão de afundamentos de navios mercantes brasileiros, somado com a pressão dos aliados para romper seu papel neutro, e de protestos da população brasileira. Após a sequência de navios afundados e pelo alto número de mortes, Vargas não teve outra saída a não ser declarar guerra em 22 de agosto de 1942, aos pais do Bloco do Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Após o afundamento dos navios brasileiros, devido ao elevado número de mortos, ocorreram em várias cidades violentas manifestações populares contra imigrantes, originários dos países do eixo, especialmente alemães, japoneses e italianos. Em muitas cidades brasileiras ocorreram episódios de depredações de estabelecimentos comerciais pertencentes a imigrantes vindos de países que faziam parte do eixo, e até tentativas de linchamento de pessoas. A partir daí, o Brasil formou e enviou para a Europa as nossas tropas, chamada de Força Expedicionária Brasileira, FEB, para lutar ao lado das forças aliadas, porém as tropas só pisaram em solo europeu, em 1944, 2 anos após a declaração de guerra. Dos 100.000 soldados esperados, somente 25.000 soldados foram enviados para lutar na Batalha do Norte da Itália, sendo as tropas treinadas e equipadas pelos Estados Unidos. A FEB participou de combates na Itália, especialmente durante a campanha da Itália de 1944 a 1945, ganhando elogios dos aliados e aumentou a reputação militar do Brasil. Em relação à Força Aérea, houve grande destaque o apoio oferecido pelo Brasil, através do primeiro grupo de aviação de caça, criado em 18 de dezembro de 1943. Após um período de treinamento em Água Dulce, no Panamá, houve participações nas campanhas de defesa do Canal do Panamá, posteriormente foram enviados ao norte da Itália. Em dos papéis da Força Aérea Brasileira, em 10 de fevereiro de 1945, uma esquadrilha do 1º G. Avenida K. voltando de uma missão, descobriu uma grande concentração de caminhões, destruindo 80 deles e 3 edifícios. O grupo era constituído inicialmente por 4 esquadrilhas, posteriormente, devido ao grande número de baixas na esquadrilha, passaram a ser apenas 3. As missões dadas aos brasileiros envolviam ataque a pontes, depósitos de munição e veículos de transporte, não havendo problemas quanto à superioridade aérea nessa região, em poder dos aliados, sendo a grande preocupação a artilharia antiaérea.
Além do envio suas tropas, o Brasil contribuiu para o esforço de guerra, fornecendo matérias-primas essenciais, como borracha, minério de ferro, café e outros produtos agrícolas. O país também concedeu bases militares aos Estados Unidos para operações no Atlântico Sul. Mal terminada a guerra, temendo uma possível capitalização política da vitória aliada por membros da FEB, dada a contribuição desta mesma, mesmo que modesta, decidiu o governo brasileiro desmobilizá-la oficialmente ainda em solo italiano. A seus membros, no retorno ao país, foram impostas restrições. Os veteranos não militares, que deram baixa ao retornar, foram proibidos de utilizar em público condecorações ou peças do vestuário expedicionário, enquanto os veteranos militares, profissionais foram transferidos para regiões de fronteira ou distantes dos grandes centros. Em termos de baixas, 948 soldados brasileiros foram mortos em combate durante a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Além disso, muitos outros soldados ficaram feridos ou foram feitos prisioneiros de guerra. É importante ressaltar que esses números representam apenas as baixas da FEB, não incluindo outras possíveis perdas de brasileiros que podem ter ocorrido em outras frentes de batalha ou em outras unidades militares. A participação na guerra teve efeitos significativos no Brasil. A economia experimentou um período de industrialização acelerada, impulsionada pela demanda por produtos de guerra. No entanto, a guerra também expôs as divisões sociais e políticas internas, particularmente através da atuação do governo opressor de Getúlio Vargas. Com o fim da guerra, o Brasil emergiu como uma potência regional significativa e viu sua importância internacional aumentar. A participação na guerra também teve um impacto duradouro na memória nacional e na identidade brasileira, especialmente em relação aos veteranos da FEB. Após a guerra, houve o desgaste do regime de Vargas, que muitos associam aos efeitos e à popularidade da FEB, que acabaria por acelerar sua queda. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, curta o vídeo, ative o sino para receber as notificações. Um abraço e até a próxima!